Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Jesus Talkcast. Eu sou o Tiagão. E, gente, é o seguinte. Eu prometi pra mim mesmo que eu não iria estar fazendo mais vídeos de react, reagindo, né? Eu ia começar a fazer mais vídeos falando do amor de Cristo, realmente para atrair as pessoas, para trazer as pessoas de volta, né, para o caminho de Deus, para realmente evangelizar as pessoas. Mas às vezes acontece de a gente ver coisas na internet e isso, sabe, eu achei muito pesado, né? Não sei se você já viu esse vídeo, é um vídeo bem rápido, né? Que a gente vai fazer aqui, 2 minutos esse vídeo tem aqui, e a gente vai reagir, né, à fala desse padre, que eu achei exageradamente e parece que essa fala, ela transforma numa guerra, sabe? Parece que ele toma uma posição de guerra sobre o que ele fala. Tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos dar uma olhada pra gente entender. É bom a gente entender, analisar e falar o que a gente pensa, né? Pra gente entender diante do que realmente a verdade foi construída e ela é construída até hoje, tá? Vem comigo para mais um vídeo. De fato, é o versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Ahá, olha só. Não tinha ainda a Bíblia do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos não tinha sido escrito. O Evangelho de Mateus, de Lucas, de João, nenhum Evangelho tinha sido escrito ainda. São Paulo tinha escrito somente as cartas aos Tessalonicenses, tinha agora a carta aos Coríntios, mas as outras cartas ainda não existiam. O Apocalipse nem pensar, nada estava escrito. Dos 27 livros do Novo Testamento, só tinha 3 ou 4 cartas escritas, ok? Não tinha Bíblia no Novo Testamento. Tinha, mas já tinha o Antigo Testamento escrito, já tinha tudo que vinha da lei já estava escrito, tá? E no Novo Testamento passa a vir as cartas, os evangelhos, enfim, e depois começa para ser elaborado a Bíblia. Que a Bíblia nada mais é do que as cartas, os evangelhos, a lei antigamente, os profetas, enfim, né? A Bíblia, ela só se deu um nome elaborado pela junção dos livros das profecias, da revelação e da vinda de Jesus Cristo, tá? Mas vamos lá. as escrituras antigas dos judeus, que é o Antigo Testamento. Mas sobre Jesus não tinha nada escrito. E Jesus então mostra que ele é católico. Por quê? Porque Jesus não escreveu Bíblia. A nossa fé católica, ela se mantém, ela usa a Bíblia. A Bíblia é importante. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer no começo? Jesus mostra que ele é católico. Porque Jesus não escreveu Bíblia. Eu não sei se eu chamo de heresia, eu não sei se eu chamo de analfabeto, eu não sei se eu chamo de provocação, eu não sei se eu chamo de tentar enganar e manipular as pessoas, para as pessoas ficarem debaixo daquilo que ele está falando e daquilo que ele acredita. Tá? Mas falar que Jesus não escreveu a Bíblia é dizer que tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que Jesus fez é uma mentira, não tem nada a ver. Porque Jesus, ele só é revelado através da Bíblia, ele só é revelado através da palavra. Você só conhece e sabe quem é Jesus através da palavra. Mas olha o que ele continua falando. Importante. Mas nós cremos na igreja. Vocês vão à missa no domingo? Quando a gente vai e diz assim: vamos Meu renovar Deus. nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí chega lá pelas tantas: creio no Espírito Santo. Gozado, não diz assim: creio na Bíblia. Nossa. Por que aqui no nosso credo, Meu Deus do céu. no creio, na profissão de fé, não está escrito assim: eu creio na Bíblia? É uma pena. É uma pena porque é heresia atrás de heresia. Você vê que ele coloca a igreja acima da palavra de Deus. Você vê que ele fala que na oração, que é uma oração feita, que na verdade não é uma oração, né? Oração significa falar com Deus. Orar, falar, ação, agir. O que ele fala é uma reza. O que é uma reza? Reza é diferente de oração, tá, gente? Por quê? Reza significa repetição.
Você vai sempre repetir a mesma coisa. Orar é ter intimidade e falar profundamente com Deus. Agora aquilo ali é repetição, você só vai exercendo uma repetição. Então ele fala que dentro da oração não tem a Bíblia. Creio no Espírito Santo. Aí fala na Santa Igreja Católica. Então eles sempre vão colocar a igreja antes. Então ele fala que tem que crer na igreja, você tem que acreditar na igreja e não na Bíblia. Então você tem que escutar o que eles estão falando, o que os líderes falam, mas não na Bíblia. Não, porque nós viemos antes da Bíblia. Vamos ver aqui, que se ele fala mais uma coisa que eu vou dar uma explicação. Por quê? A gente crê na Bíblia? Sim ou não? Claro. Sim. Mas nós cremos na Bíblia porque nós cremos na igreja. Foi a igreja Totalmente ao quem contrário. nos deu a Bíblia. Deu para vocês entenderem aqui, gente. É o seguinte, a explicação que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que eu sei que muitos sabem disso. Não tem como a igreja ter dado a Bíblia. Você pode dizer que a igreja juntou os livros, as cartas, os evangelhos, né? E formou-se a Bíblia com vários livros. E toda a Bíblia, desde o início, do princípio, que eu creio que a Bíblia foi formada, porque Deus, o Espírito Santo, inspirou. A palavra diz isso, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, ela foi pré-montada, ela foi avaliada, ela foi, vamos dizer assim, julgada, muitos textos que não estiveram na Bíblia, e preparada por intermédio do Espírito Santo. Por quê? Porque toda a Bíblia, do começo ao fim, ela revela Jesus Cristo. Ele é o centro do começo ao fim. Jesus Cristo é o centro. Ele é revelado na Bíblia do começo ao fim, não a igreja. Não a igreja. A igreja não tem como vir antes da palavra de Deus. Por que não tem como vir antes? Porque a igreja só foi formada por causa da palavra. Vocês entendem isso? Paulo, em suas cartas, formalizou, estruturou, fundou igrejas. Pedro fundou igrejas através da palavra. O fundador do cristianismo é Jesus Cristo. Ele funda o cristianismo. Mas os apóstolos fundam igrejas através da palavra, daquilo que Cristo mandou. Não tem como a igreja vir antes. Você pode falar que a igreja veio depois, os líderes, os cabeças, quando você vai entrar e estudar um pouco sobre a história da igreja, entender que eles reorganizaram as páginas, as histórias e formaram a Bíblia. Tanto que a Bíblia, mesmo ela está reorganizada, mas para você entender, não totalmente, porque a Bíblia é um livro que você não pode começar a ler ela do começo ao fim como se fosse um livro de uma história. Não tem como. Tá? Então eles reorganizaram as histórias, as leis do Antigo Testamento, os livros, profeta maiores, profeta menores, os salmos, provérbios, os evangelhos, as cartas, Apocalipse, reorganizaram. Você pode dizer que a igreja, os líderes fizeram essa reorganização e juntaram as histórias dos acontecidos, dos escritores. Mas dizer que a igreja é maior que a Bíblia, a palavra diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo que a Bíblia, que a palavra diz, é a própria palavra. Jesus é o próprio verbo. Não dá para dizer que a igreja é maior que o verbo, que a palavra. Não dá para dizer que a igreja é maior que o próprio Jesus, que se revela através da palavra. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é a igreja, a verdade é a palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu falo de qualquer igreja, independente de qualquer igreja. Ele é a verdade, somente Ele é a verdade. Você vai encontrar a verdade na palavra de Deus. Aí quando você escuta uma heresia dessa, dizendo que não existe Bíblia, que não tinha Bíblia, que a igreja veio bem antes, que só tem a Bíblia porque é a igreja que quis, e não sei o quê, isso é uma tremenda heresia. Entendeu? Gente, isso não está certo. Eu quero dizer sim, no amor, sabe? Isso não está certo. E isso transforma, quando você fala que Jesus é católico,
você traz uma guerra, é como se você estivesse elaborando uma nova guerra. Porque Jesus nunca levantou bandeira de igreja nenhuma. Jesus fundou o cristianismo. O que é o cristianismo? O cristão. O que é o cristão? A menina dos olhos de Cristo. Descendentes de Cristo, seguidores de Cristo. O cristão nada mais é do que discípulos de Cristo, seguidores de Jesus. Do cristianismo, daquilo que Cristo fundou. Jesus nunca levantou bandeira nenhuma de igreja. Aí o cara vem falar que Jesus é católico porque é a igreja que deu a palavra. Misericórdia. Que heresia, gente. Tá? Não sei se você concorda comigo ou se eu estou errado. Eu falo o que está na Bíblia, é verdade. Tá? E a gente, como eu disse, vê coisas que não dá para às vezes a gente falar, poxa vida. Então compartilha esse vídeo aí, espalha essa palavra, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like para fortalecer. E que Deus abençoe a todos nós mais uma vez e que nós possamos ter os olhos abertos para a verdade e nos livrar dessas mentiras, dessas heresias, dessas manipulações e que mais pessoas possam deixar de ser enganadas pelas mentiras que muitos líderes religiosos pregam até hoje, de qualquer tipo de denominação. Tá ok? Deus abençoe a todos nós, fique com Deus e me aguarde até o próximo vídeo. Inscreva-se e clique no sininho. E olha, não vá embora sem comentar no vídeo, hein?